A Escola Santa Mônica ela está bem equidistante entre Corumbá, 1 hora de voo, Coxim, 1 hora de voo e Cuiabá, 1 hora de voo. Ou seja, ela está bem no meião, né? Sem acesso a nada por perto. Aí eu tô lá na beira do rio, que eu tenho minha casa lá. E lá tem a Doradora lá e o macho, que são os caseiros lá do lugar, com 3 crianças. Um com 15, outro com 13, outro com 9. Os 3 analfabetos. Lá o dia inteiro à toa na beira do rio. O dia inteiro, o dia absolutamente longo na beira do rio. Aí ô gente, vem cá, e aí esses meninos aqui, como é que fica? Não, que não sei o quê, vai pra Corumbá, mas a mãe não quer deixar em Corumbá, tem que pedir pro avó, pro tio cuidar e tal, não sei o quê. Vem cá, quanto custa uma professora? Será que a gente acha uma professora pra morar aqui na minha casa e dar aula pra esses meninos? Estamos pesquisando com um monte de gente, Poconé, Corumbá, Cuiabá, Campo Grande, nada de contratar professora. Porque ninguém quer ir pro campo, as professoras minhas colegas lá, quando falam fazenda e desliga o motor 10 horas, 9, ninguém quer vir, fica todo mundo assustado. Eu ouvi no programa de televisão lá em Campo Grande que estavam precisando de um professor para fazenda. Falei, vou lá ver no que vai dar, né? A primeira noite foi terrível, o primeiro dia foi, acho que o pior dia da minha vida. Eu queria voltar, falei, o que eu tô fazendo aqui, né? Encostei a cômoda na porta, pus um baú em pé assim na janela com medo de entrar alguém, com medo de entrar uma onça, uma cobra, um bicho. Mas a noite acabou, graças a Deus, e depois eu tiro de letra. Adorei aquele lugar. Corri de onça, andei de barco, nadei no rio, andei a cavalo, subi em árvore, corri de cobra. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Feliz de ir pra lá estudar, né? Começar a aula lá, né? Ficar um pouco triste de sair daqui para ir pra lá, né? Estudar um pouco. Era nós, né? E mais 2 guri da outra fazenda lá, que vai pra lá também, que estudava aqui, né? Daí agora eles vão estudar pra lá também. Eu tava bem animado pra estudar, né? Quase não dormia à noite, só ficava pensando em estudar. Tô feliz também de ir pra lá, hein? Estudar um pouco pra ter uma profissão, né? Maria também que estudava na pequenininha ainda. Mãe! Ai, mas falou. Deixar o bebê aqui pra trás. Daí dá. Vem cá, meu filho. Maria, né? Ai, Maria, não. Minha filha agora. Caiu, levantou, bebê caiu, levantou. Ai! Tudo bem longe dele. Aí vai ter rádio, liga, né? Saber dele. Eles vão estar na boa mão, né? A professora Maria é muito amiga deles também. Vai estar tranquilo.
que até fim do ano já estão tudo leve, porque esse aqui já tá um pouquinho, só ele que ainda tá um pouquinho, né? Esse aqui já lê alguma coisinha. E ele ainda tá inteirão. Falei pra ele, né? Tem que seguir a frente. Porque como eu não teve a oportunidade, então eu torço pra eles terem a oportunidade deles. Vou ficar com o coração na mão, mas feliz no mesmo tempo dele estar na escola. Vai ser bom pra eles mesmo, porque pra nós já não vai servir muito como pra eles, que vão mais pra frente, né? Porque daqui vai estar o maior apoio pra eles. Só que o bebê vai levar o bebezinho dele, que ele dorme só com esse, olha. Aqui, ó. Porque um diz que quer ser policial, o outro quer ser engenheiro. Até lá, né? Quero ver eles seguindo a carreira deles, se Deus quiser. Vem aqui, meu neto, para. Chinelo. Um perfuminho, que adoro. Shampoozinho. Ele é um pouco valioso. Eu adoro a cortar-unha todos os dias. Já vai o cortador de unha. Perfuminho. Meia. Negócio. Perfume. Sabonete. Pente. Vamos tentar ver, né? Que as crianças parar lá, né? E lá na cidade é mais. É difícil, a gente quase não para na cidade. E tem que aproveitar enquanto tem essa oportunidade de estudar um pouco, né? Porque senão não aprende. É conformar, assim, a gente sente muita falta deles, mas eles têm que estudar porque a gente não teve essa oportunidade. Eles têm, né? Eles tendo, eles podem aprender, né? Ah, não, eu quero estudar pra... Tô querendo estudar pra ser gerente, assim, pra administrar alguma coisa, né? Administrar a fazenda. Hoje começa um sonho. Hoje eu tô muito feliz de ir pra lá e começar a estudar. Tava com saudade de estudar já. Não tem estrada. As estradas aqui são de porteira em porteira, de fazenda em fazenda, de invernada em invernada, aí você chega onde você quer. Então, de carro, de Coxim pra cá, são de carro traçado, 12 horas de viagem com, sei lá, 65 porteiras. E só em épocas específicas do ano que você passa. Isso com muita dificuldade, carro atolando na areia. Então, todo o material que vem pra cá, ele tem um valor agregado absurdamente alto. Porque lá ele custa um preço lá, mas para chegar aqui, pedra, para fazer o concreto. O concreto é a base de uma obra.
Pedra no Pantanal não existe, é só areia aqui no Pantanal. O caminhão traz 2.000 tijolos. 2.000 tijolos não dá para fazer nada. Foi aqui 20 e tantos mil tijolos, são viagens. Então, o Pantanal existe essa dificuldade natural dela. É uma dificuldade natural. Eu vou falar, foi difícil, hein? O trabalho foi difícil. Material vinha de balsa, vinha de caminhão. Em frente, nós sofremos muito nessas estradas aí, com caminhão, com trator. Nossa Senhora. E faltava, vinha mais de Corumbá, por causa da lancha, porque não tinha condição, a vez de ir lá no Pirizal, que atolava demais trator, hein? Olha, aí tinha, acho que tinha bem umas 30 pessoas, só de pedreiro, carpinteiro. Tinha vez tinha até 40 pessoas aí. Os primeiros dias aqui foi difícil. Não ver carro, acostumar com silêncio, né? Quando eu cheguei aqui não tinha ninguém, não tinha nem os alunos. Só nós mesmo da direção. Foi muito estranho. E aí quando chegou os alunos, eu ouvi um pouco de barulho, deu até um alívio. Eu escutei pela rádio que estava precisando umas professores que estavam iniciando a escola da zona rural, né? Aí eu fui ver lá na prefeitura, aí eles me contrataram lá. Vai me contratar esse ano, mas eu fiquei tão com medo e não vim. Já no dia de vir, eu não vim, com medo. Aí no outro ano, minha colega que veio no meu lugar, falou pra mim, foi na minha casa e falou, Sônia, você que já está passando muito apertada aqui, você e seus filhos, você não vai pra zona rural, não tem que ter medo. Ela me explicou tudo certinho como que era. Aí no outro ano, eu fui e gostei. Eu não tinha noção que uma escola dessa estrutura existisse aqui. E também não tinha noção de que essa escola era tão longe. É muito longe. Olha, nós temos toda essa região do Paiaguás. Tá? Todas essas fazendas, até 100 quilômetros de distância. E quando eu falo 100 quilômetros, para quem é da cidade, é pertinho, né? Você vai num tirinho de carro, mas 100 quilômetros aqui de trator significa 10, 12, 14 horas de viagem no seco. No tempo das águas, leva até 2 dias. Então, é muito distante. Graças a Deus. Olha lá, sei lá o bicho. Agora que é a hora, hein? Você pode ir. E aí, Márcia? Como aqui tudo é muito longe, e as fazendas normalmente não têm estrutura para poder mandar as crianças. Então eles não estão vindo agora de trator, estão vindo a cavalo, estão vindo de Toyotas antigas, de vizinhos emprestados. E chegou crianças com 3 horas de carro Toyota, de trator daria 7 horas. Então o dono da fazenda mandou a Toyota vir trazê-los, né? Mas isso normalmente não vai acontecer, né, no dia a dia, né? Linda. Vamos ficar? Você gostou da cidade? Elas ficam aqui por 60 dias, né? 60, um pouco mais.
e saem nos períodos. Nós tivemos 48 matriculados até agora. Aquilo a gente fica meio surda, né? Quando vai baixar, né, o avião. Ele tem que ir lá para colocar. Daí para cá foi o primeiro contato dos dois com gente diferente, com professores em sala de aula. Então aqui eles estão tornando um cidadão. Daqui eles vão formando, vão ficar novos conhecidos, novos amigos. Os primeiros amigos é daqui que saem. E a gente fica contente, fica feliz. A vida do Pantanal é determinada pelas águas. Começa, na verdade, no final de dezembro até o comecinho de maio. E nós chamamos de estação da cheia. Isso muda o cenário, muda tudo, completamente. É mais difícil para eles a cheia por conta da família chegar até aqui. Então, nesses dias de visita, às vezes a família não consegue chegar.
Nós estamos no Pantanal, né? Às vezes esquecemos, mas nós estamos. Então nós temos a lagoa, na época da cheia tem muito jacaré, então tem que cuidar. Então nós temos a cozinheira, a lavadeira, uma faxineira e um praieiro. Ele cuida de todo o quintal, ele nos ajuda a lavar aqui, corta a lenha. Nosso fogão é a lenha, né? Tenho 2 monitores, um com os meninos e outro com as meninas. Tenho uma assistente com 4 professores. E eu. Nós temos primeira e segunda. É multisseriado, né? Mas então, primeira e segunda junto, a terceira separado, quarta e quinta. De 6 a 13. 6 a 13. Na mesma sala? Na mesma sala. Depois, na terceira, tenho de 11 a 16. E aí depois lá tem de 10 a 17. Sem nenhum problema. O governo vem tentando colocar a criança na idade certa, né? Então 6 anos vai para o primeiro ano. Mas lá na cidade, muda uma família aqui, por exemplo, na Redondeza, a criança vem de outra escola ou nunca estudou, nós nós aceitamos a criança. A gente é uma escola inclusiva. Meu nome é Lohane, tenho 17 anos, sou de Corumbá e estou estudando aqui na Escola Santa Mônica. Eu nasci em Coxim, aí com 5 anos eu fui morar minha mãe conheceu meu pai, que trabalhava na fazenda. Aí eu com 5 anos eu fui para a fazenda onde que ele estava, aí minha mãe ficou com ele, ficou junto. Aí passou 9 anos, fiquei na fazenda. Eu ia estudar numa escola, acho que é Baía das Pedras. Aí o patrão da outra fazenda falou que ia ser minha irmã. Que era pra ser minha irmã. Aí ela foi, eu fiquei. Eu comecei a estudar, acho que foi com uns 13 anos. Mas eu tô querendo fazer o EJA, quando chega lá em Corumbá. Aí no outro ano eu vou estudar, eu quero estudar de noite, pra tentar fazer. A primeira escola que eles estudaram foi aqui. Ela entrou com 9 e ela com 10. Eles não sabiam nada, aprenderam aqui na escola, graças a Deus. Quais séries você estudou aqui? A quarta e a quinta. E daí, é que eu fui, pra casa, né? E daí eu não estudei mais. Eu parei um pouco de estudar, mas eu vou continuar. Eu não tinha como ir, é por causa da minha mãe, não tinha como ir. Aquela trabalha aí, então não tinha como ir. Eu sozinha, minha mãe não queria deixar eu ir. Eu fico lá, à toa. Eu fico à toa lá na minha casa. Quantos anos você tem? 15. 15? Tá em série? Terceiro. Antes de estudar aqui, você estudava em outro lugar ou começou aqui? Comecei aqui. Minha mãe não podia deixar eu na cidade porque ela não tinha casa lá ainda. Agora ela manda fazer, aí agora ela vai embora da fazenda e daí ela vai morar lá. Eu vou estudar em Corumbá agora. Eles estudaram na cidade quando eu trabalhava aqui na fazenda, aqui vizinho. Eu deixei os dois lá na cidade com minha prima, mas ela não cuidava deles, deixava eles o dia inteiro na rua. Aí ela ia pegar as coisas das crianças, em vez de arrumar as crianças, pegava para ela. Aí ela gastava o dinheiro e as crianças passavam necessidade. Ela batia nas crianças. E nisso enjoou de apanhar dela. Não tem uma pessoa para você confiar e falar, vai ficar na cidade para estudar, não tem jeito. Porque filho tem que estar com o pai e mãe.
Por mais que seja duro pra gente aceitar uma coisa dessa, e os filhos fora da escola, mas é assim que tem que ser. Não tem jeito, nós não tem como dar uma educação para eles, sendo que nós não tem onde tirar. Vinícius, Carolina e Carinho. Então, os 3. Vinícius está na terceira e as 2 estão na segunda. Nós acordamos às 5 horas, porque nós temos que tomar banho. Aí nas 6 horas nós temos que ir lá para a escola para nós poder tomar chá. Aí às 7 horas entra na sala de aula. Das 7 até as 5 da tarde. Aí às 7 horas entra na sala de aula. Cinco horas já levanta. Na verdade, eles já começam a acordar porque o gerador liga. Então o gerador ligou e já começam a acordar. Vão, às vezes tomam um banho e deitam de novo. Mas o horário é 5 horas. Aí tomam um banho, 6h15 é o café. E nesses intervalos eles brincam por aqui, essa movimentaçãozinha deles. Às 7 horas já começa a aula. Com autorização dos pais, nós temos um processo de monitoria. E aqui nós temos dos pequenos que são os monitores de fila, que organizam a fila, e tem os que servem, já são um pouquinho maiores. Depois tem um intervalo às 9, de 15 minutos. Vai até às 11, né? Depois retoma 1 hora e 5 horas encerra. Eu já tinha ido lá na cidade, lá na escola. Daí mamãe falou que foi lá buscar e eu falei que eu ia estudar pra cá. Daí eu aceitei. Agora eu tô aqui estudando. Já tô gostando esses primeiros dias que fiquei aqui. Ver um monte de coisas que a gente não vê quando não tem internet, né? No computador. Quando não tem internet, a gente não vê nada aí. Quando tem internet, a gente vê tudo que a gente quer. Eu tô amando esse lugar aqui, é bom. Fazem rodas de leitura nesse período da noite, ou filme, no fim de semana é bailinho. Sábado a gente, depois da aula, a gente assiste, daí a gente vai andar de bicicleta e jogar bola. E à noite? À noite a gente fica dançando.
Maria me perdoe, no copo que eu vi, para alimentar a criança, o sábado levarei. Eu tenho que empinar, o amor, quando me desceu, meu ouvido, mas tem muita atenção. O meu carro não tem placa, mas vou dar atenção. É manter uma loira na nossa direção. Meu carro de diferente, pra quem fizer a função. Para ela ter roubado o carro, já dei a solução. Vai ter que dar um castigo e vai ter que viver. Definição de identidade e de autonomia. Aí ele falou exatamente dos textos de início, o texto desde a editora de educação. Quando a criança é matriculada, eu faço uma anamnese de saúde. O que pode tomar, o que não pode. Porque é um referencial da mãe, né? Às vezes tem uma criança com alergia, enfim. Aí, baseado nisso, a gente faz a medicação. Mas tudo aqui, curativo, corte, pequenas cirurgias de bicho de porco, nós fazemos. Como eu falei, né, eles chegaram de casa, todos eles vêm danados, né? E ele tinha no joelho um machucadinho. E a gente começou a ver o que era e fomos ali fazendo uma pequena incisãozinha. Mas ele pedia para benzer, que ele tinha que ser benzido. Aí nós chamamos o seu Arlindo, que benze. Você pediu para benzer, já benzeu, né? Agora vai sarar, tá? Acho que vai levar bem uns dias, viu, João? Não vai dar para jogar bola. Tudo bem? Tudo bem? Volta, João! Volta! A prefeitura paga os professores e manda, eventualmente, merenda. A escola compra tudo, né? Todos os livros, material pedagógico, shampoo, sabonete, pasta de dente, escova, toda a alimentação. Quando eu falo toda, toda mesmo. Mais arroz, mais feijão, muita farinha, que é o que a gente consome, papel higiênico, tudo, material de limpeza, de higiene pessoal. Tudo compra a escola. Caderno, lápis, tudo. Fruta, verdura. Mas o leite vem da fazenda, ovos, normalmente a fazenda também manda, e a carne, né? São 3 vacas aí por mês. Com a escola eu tenho uma atenção maior com alimentos, né, das crianças. Aí eu tenho essa função todo mês, inclusive, de levar bastante alimentos para eles na parte de frutas e verduras, que não dá para ir por lancha, que senão estragaria, né? No avião é bem mais rápido e já chega e já resolve. Quando a escola é da prefeitura, falta muito material escolar, a alimentação não vem no dia certo, falta muita coisa. Nós mesmos, professores, tiramos nosso dinheiro e compramos os materiais para dar para os alunos. E quando o proprietário da fazenda, da escola, ele ajuda bastante, tem materiais à vontade, uma alimentação boa, não falta nada para eles. Uma ajudadinha a mais, né? Seria bom até para tudo, né? Seria muito melhor, dá até para ampliar muito mais a escola, né? Com a ajuda deles. A pior de todas as dificuldades, de fato, é a energia elétrica. Hoje, uma vida moderna não se concebe sem energia. Tudo depende de energia, né? E então a gente trabalha com energia aqui de gerador. Isso é um custo que para nós, mesmo usando técnica administrativa em cima, a gente não consegue mensurar quanto custa uma energia mensal aqui nessa fazenda. Quanto custa? Por quê? Toda hora quebra coisa, é diesel que vai, motor que dá problema, o gerador que dá problema. O gerador saiu de avião aqui 3, 4 vezes já, para ser consertado rápido. Por quê? Porque o freezer estava cheio de carne fresca. Em pleno século XXI, estamos criando uma escola tocada à base de gerador.
com diesel, com mecânico, com técnico, que vende avião, que vende automóvel, enfim, um absurdo. É um custo imensurável, porque bastava ter o poder público colocar uma linha de transmissão e jogar energia elétrica, sabido que tem projeto, sabido que tem verba, sabido que tem tudo, mas não acontece. Então, eu saí da vazante, estou numa estrada aqui, eu não tô andando, parei aqui. Mas eu peguei a esquerda, é isso, continua, volta. Continua na vazante então até chegar aí. Você saiu na estrada principal, você viaja nela? Eu acho que ela é ela mesmo. Sentido Porto. Sentido Porto, a única estrada que tem. Mas é no sentido Porto. Vai sair aqui ou pra trás? Não copiei. Esperar você bem na saída, que o seu Reinaldo saiu. Você sai aqui, eu vou esperar aqui. Você tá aí na saída então? Agora pronto, eu vou deixar aberta pra você fechar aqui. Aqui ó, o Ferpinho, eu tô na batida dele aqui. Não, tranquilo. Mina ele pro farol, tenta pegar ele. Não, mas já. São filhos de funcionários das fazendas vizinhas, né? E se o trabalhador é dispensado, eles levam as crianças. Por mais que você queira mobilizar e pedir para que fique, não existe acordo, eles levam os filhos. E também até porque como que vão vir buscar depois, né? O que ocorre assim, muitos dependem da liberação do fazendeiro, de condução. Então nós tivemos um caso agora que vai fazer 4 meses que o fazendeiro não passava na fazenda. Então ele só pôde vir quando veio o capataz e trouxe o guri. Então ele perdeu um bimestre inteiro. Quarto. Tem mais um ano aqui. Tem, mas eu não sei se eu vou matricular lá de novo. Eu vim para conversar com a doutora Inês, porque é muito difícil para mim. O meu patrão está sendo muito assim, negócio da produção. A gente está dependendo desse ano mesmo. Eu vim a primeira reunião durante um ano inteiro, todas as mães, menos eu para ver ela. Menos eu. Aí eu não vou matricular, não. Sabe, valeu a pena em tudo. Mas só que eu tenho meu outro também, tá fazendo o 7º ano, ele formou aqui. Ele ainda ficou 2 anos aqui, ele fez o 5º, ele não quis ir embora. E eu não quero que ele fique mais um ano sem estudar. Aí eu vou ter que ir embora eu vou ter que conversar com meus patrões. Tem 4 anos que eu moro com eles, mas eles vão ter que me entender, menina. Eu acho que o estudo da gente hoje em dia vale mais, né? Você tem saudade de Danilo sendo feijão? Eu, principalmente, sinto muito sua falta, mas é seu futuro, o estudo, minha filha tem que estudar, tá bom? Eles aprenderam muito. Aprenderam muito. Eles são as crianças que pensam muito, eles pensam no futuro deles, os 3. Aí ele vem, mãe, vem aqui, eu vou ensinar a senhora. Às vezes eu estou ocupado. Não, filho, deixa depois. Não, mãe, vem aqui. Aí eu, para não contrariar eles, né? Aí eu sento um pouquinho. Assim, mãe, que ela tem que escrever assim, mãe, assim. E aprendeu já um pouquinho? Pelo menos assinar o nome que a gente aprendeu já tá. Muito bom. Mas eu sei assinar meu nome agora, porque meus filhos me ensinam. Quando estão de férias comigo, fico me treinando lá. Aí eu fico escrevendo com eles, quando eles estão aqui, a Janaína mesmo. Eu falo, minha filha, se dá vergonha, mamãe, da francês. Por causa que elas lêem assim, manda eu escrever uma carta, que fui para escrever essa carta.
Graças a Deus que a Vanessa já sabe escrever, que escreveu para mim, que eu não escrevo. Eu já estou vendo ela escrever um monte ali, eu não escrevo. Essa coisa da formação, né? Ela passa a fronteira aqui da escola, porque ela chega em casa, né? O João Paulo é uma figura, né? Porque o João, a partir do momento que ele aprendeu a escrever o nome dele completo, ele disse, agora eu sou homem. Tanto que era um problema para deixá-lo, porque ele não queria ficar, ele chorava muito. E dessa última vez ele disse para mim, não, professor, agora eu sou homem, eu sei escrever meu nome. E não chorou, ele escorreu uma lagrimazinha, mas já foi para as coisas dele, E ele mudou até de postura física. E agora ele é um homem, já sabe escrever o nome. Eles chegando na escola tem toda essa imensidão de novidade, abre a mente, né? Até então eles ficam só em casa, naquela vida de fazenda simples, sem luz, sem televisão, sem nada, muito fechado. Lá onde você mora tem outras crianças? Deixou meu irmão. Só seu irmão? Que as crianças já entrou em ação, eles já estão mais ou menos sabendo como é que não é. Você pode ver que mudou muito essas crianças aí, mudou. Depois que eles começaram a estudar aí, vixe, é diferente, até o modo de conversar com a gente já é outro. Quando eles entrou era a dureza no começo, nossa senhora. Quem a guria Ixu corria da gente. Hoje você vê, vê a gente abraça, né? Aquele carinho e tal, porque evoluiu muitas coisas. Até a volta desse bimestre, dia 13 de outubro, eles estavam meio revoltados, então todos queriam ser reprovados para ficar na escola, né? Que eu gostaria que tivesse o 6º ano. Eu queria estudar mais uma vez aqui. Não queria ir embora? Não. Tá triste que você vai embora? Não queria ter que ir pra cidade? Eu queria continuar aqui, mas ela quer levar eu. Você preferia ficar aqui? Por quê? Porque eu gosto daqui. Eu queria que o Paulinho não desligasse da fazenda, mas eu queria que ele tivesse uma profissão. Que ele escolhesse o que ele queria ser. Lá na escola, em Corumbá, ele queria ser doutor, médico. Ele falava, né? Até chamavam ele de doutorzinho, lá na escola, lá em Corumbá. Estudar, escolher a profissão que ele queria ter, e se ele visse que não seria isso que ele queria, ele voltava para a fazenda. Só que daí, experiente, né? Numa área que ele escolhesse. Assim que eu penso, mas não é o que o pai pensa, você viu, né? Eu não me preocupo só com o Paulinho, porque eu aprendi a gostar dessas crianças. Eu acompanho eles desde o começo dessa escola aqui, entendeu? Sei lá, menina, eu quero que pelo menos eles sejam alguma coisa, né? A minha filha diz que na mesma hora que ela quer ser veterinária, né? Aí ela fala que não, quer ser, como que é? Bióloga, né? Olhar os bichos, a natureza, né? Que é a coisa que mais eles gostam de mato, né? Que nem a mãe, né? Não estou estudando ainda. Agora eu estou trabalhando, eu trabalho num barzinho ali, ajudante do moço que trabalha.
eu preferia ficar na fazenda. Mas eu tô bem aqui. Eu gosto daqui. Eu tenho 16 anos, tô 17. Tô com 14. Vou fazer 15 no ano que vem. Longe. E aí, quanto tempo faz que vocês saíram lá da fazenda? É 2. Acho que Não lembro muito. Não lembro muito, não. Que série que você tá agora? No sétima série. E você, Henrique? Eu tô só estudando aí, nem pensei ainda no que vou ser daqui pra frente. Só estudando. Só penso em futebol agora. Todo dia jogo bola com meus colegas no campinho aí. E você queria ser piloto, não quer mais? Desisti agora. Por quê? Tem que estudar muito. Muito estudo. O Ney tá trabalhando em fazenda. Tá. O que ele tá fazendo? Trabalhar no campo, de peão. Aí ele trabalha assim. Ele não quer mais estudar. Aí eu preferia lá, né? Mas os professores lá pegavam muito no pé. Era só estudar não dava. Ela não deixava brincadeira quase, não deixava nós jogar futebol quase. Esse daí. O que vocês sentem falta lá da fazenda? E pescar. Lá no rio. Era bem legal. Eu sinto falta do futebol, que a gente ia jogar com o Vicente. O seu Ginaldo ia na escola, a gente brincava com ele, conversava. Era bem legal. Acho que mudou a convivências com os colegas das escolas. Você aprende mais as coisas aqui da cidade, né? É diferente da fazenda. Aqui você aprende as coisas novas. Os colegas falam, você aprende tudo rápido. No jeito de falar. O que você fala hoje que você não falava antes? Um monte de coisas. Os outros falam, ei, cara, legal, você é muito louco, você tal, essas coisas aí. Você não falava assim? Não falava. Ficava meio com vergonha, meio... Essa daí. Eu quero fazer faculdade. Também. Tem que fazer, né? O nosso objetivo aqui é fazer com que eles possam escolher, né? Possam ter outras opções, sabe, de vida. Mudar um pouco essa coisa geracional, né? O avô foi peão, o pai é peão, eu vou ser peão. Senão o tio é tratorista, eu vou ser tratorista. Ou a mãe é cozinheira, eu vou ser cozinheira. O que vocês querem ser? Todo mundo falava, peão mesmo. Quando foi assim, já final do raio, professora, eu já quero. Aí o veterinário vinha, o piloto vinha, veio a professora de educação física, veio o advogado, e foram conversando com eles. Aí o gerente da fazenda veio, deu uma palestra, conversou, a importância, o que ele fazia. No final, professora, a gente já não quer mais ser peão, não, nós queremos ser gerente de fazenda, piloto. Não queria que eles se tornassem, não desfazendo do trabalho na fazenda, né, que realiza, que alimenta famílias também, mas que eles tivessem uma oportunidade diferente. E eles estão tendo essa oportunidade, né, de ter seus direitos reconhecidos, né, de ter uma chance. Gostaria de vê-los se formando aqui um dia, nem que tiver com 80 anos, e vir aqui vê-los formandos. Quando a gente começa com algo desse tipo, sabe que não é para agora, né? É algo que você está plantando agora e a colheita vai ser muito lá no futuro. E eu tenho certeza absoluta, por conta dessas crianças aqui que são extremamente bem nutridas, o Pantanal é muito rico, muito farto em comida. O Pantanal realmente é uma dádiva abençoada. Essa terra aqui, você cava 1 metro já dá água para beber, né? Aqui não se morre de sede e não se morre de fome nessa região desse Brasil. Então as crianças aqui têm uma vantagem muito grande. Eles têm comida farta, dentro da barriga da mãe, no peito da mãe, a proteína da carne. Eles são carnívoros até aqui nesse Pantanal. Come carne 3, 4 vezes ao dia, isso é proteína pura. Então os moleques estão com juízos aí perfeitos, só falta agora
jogar na academia para poder bombar esse cérebro deles aí, né? Então eu não tenho dúvida que aqui vai sair grandes talentos. Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu quero ver médico pantaneiro sair daqui, eu quero ver engenheiro agrônomo, eu quero ver profissionais saindo daqui. E se eu não conseguir ver isso em vida, meus filhos com certeza vão fazer isso como um legado meu, que é para sempre, porque o mais fácil foi construir isso aqui. Isso aqui é físico, é material, né? A gente pensou, esquematizou, correu, 6 meses conseguimos botar isso aqui de pé. Mas a partir de amanhã é um trabalho sem volta. E se eu viver para isso tudo, eu tenho certeza que ainda vou ser consultado por um médico que começou a aprender a escrever aqui. Se for um geriatra, vai ser legal. Não vou pagar consulta. Vai devagar, né? Oxalá sem querer, tu aumentas minha dor. Essas águas tão serenas vai levar meu amor. Oxalá sem querer, mas aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despediu. A chalana vai sumindo lá na curva do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração. Oxalá sem querer, tu aumenta minha dor. Nessas águas tão serenas vai levar